O futebol brasileiro vai ter uma nova cara a partir de 2026. Tem um novo calendário, Brasileirão o ano todo, final única da Copa do Brasil. A gente vai discutir essas mudanças no futebol brasileiro e também vamos falar de seleção brasileira. Afinal, tem amistoso, tem preparação para a Copa do Mundo do ano que vem. Tá começando agora na Cara do Gol. Olá, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast para falar do futebol brasileiro, futebol mundial. Você já sabe como é que funciona. Todas as semanas a gente chega aqui com assuntos com discussões que valem a pena, sem apelação. É o ponto principal. A gente não vai ficar entrando aqui... Quem sabe, né? Mas eu peço a sua curtida, o seu hype, que você se inscreva no canal, que você compartilhe o canal do Gol, confira a nossa programação, tem o Gol nas Américas, tem os nossos diários que traz aí informação, traz notícia, traz os bastidores, né? A fala também das coletivas pós-jogo. Então você confere os nossos diários aqui no canal, né? Compartilhe para a gente continuar crescendo. Eu, Rafael Bellatini, estou aqui mais uma vez na apresentação, junto com Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? Tudo bem, bom dia, Rafael, bom dia, Rodrigo. Estamos aí de volta. Foi uma semana intensa, com muita discussão de arbitragem, muita polêmica. Delícia, né? E agora dá aquela pausazinha para falar de seleção. E temos coisas boas também, porque raramente eu elogio decisões da CBF. Dessa vez, nós temos aí uma decisão que me surpreendeu até um pouco, quase uma revolução dentro do possível nessa entidade, né? Então, acho que temos assuntos aí interessantes para tratar também. Eu vou tentar, o pessoal fala que eu sou um cara muito pessimista, eu vou ficar com o pé um pouquinho atrás aqui, eu vou tentar fazer um contraponto, sempre apesar de ter falado que, assim, acho que é até positivo. Tudo bem, Rodrigo Debrum? Tudo bem, eu tô na tua linha aí também, porque sempre quando vem uma coisa boa, a gente já desconfia, né? Qual é a coisa ruim que vem depois? A CBF eu tô na mesma que você, eu tô na mesma. Não tem almoço grátis, né? Não. Bom, até esse ano, pelo menos não tinha, na história dela até esse ano, vamos ver. Então, não, vamos lá, a gente vai começar por partes, vamos começar falando justamente dessa mudança do calendário. Campeonato Brasileiro começando dia 28 de janeiro, terminando dia 2 de dezembro, então calendário estendido, isso aqui eu sempre gostei. Vou deixar aqui o spoiler que eu só não gosto, porque eu acho que o Campeonato Brasileiro tinha que ser a primeira coisa a começar, né? Faz a Supercopa, como acontece em geral, faz a Supercopa, depois você começa o Brasileiro, e aí vai dosando os outros campeonatos no meio, as ligas, as copas, né? Mas o Campeonato Estadual começa dia 11 de janeiro e vai até dia 8 de março, 11 datas, asterisco, já vou colocar um asterisco aí, porque tem asterisco, né? Nesse começo de campeonato brasileiro, com os estaduais acontecendo ao mesmo tempo, os estaduais ficam com os finais de semana, o brasileiro com o meio de semana. Preferia que fosse o contrário. Preferia o brasileiro no final de semana, estadual no meio de semana. Mas, na semana da decisão, aí não tem Brasileirão. Serão 4 rodadas do brasileiro que vão acontecer ao mesmo tempo dos estaduais. Para mim, ok. Depois disso, nós teremos o começo da Série B, Série C, Série D, que vão aumentar também. A Série D vai ter mais times, a Série C também vai ter mais equipes. Copa do Brasil começando, salta de 92 para 126 times e vai para 128 em 2027. Então é um pacote que são de 4 anos, né? Essa primeira ciclo que a CBF está fazendo. Os times da Série A passam a ter classificação garantida. Isso já não tinha, né? Então você tinha ali, o ano passado o Corinthians correu o risco de não ir para a Copa do Brasil. O Botafogo tinha o risco nesse ano de não ir para a Copa do Brasil no ano que vem. Ligas... E eles entram na quinta fase, acho? Quinta fase. É isso, né? Quinta fase. Aí tem a separação, né? São 102 vagas diretas. Aí você tem uma primeira fase com times menores ranqueados. Na terceira fase vão entrar os times que ganharem a Série C, Série D, Copa Verde e Copa do Nordeste. Na quinta fase entram os times do Brasileirão, com 12 que vão ter sobrevivido. Aí são 32, fazem quinta fase, oitavas, quartas, semi e a final. Final em jogo único, uma sede que vai ser decidida. É outro ponto para discutir. E torneios regionais. Copa do Nordeste com 20 times, Copa Verde com 24 times, divididos em 2 conferências, né? Vai ter a Copa Norte e a Copa Centro-Oeste. No Centro-Oeste tem o Espírito Santo.
e a Copa que vai ser criada, a Copa Sul-Sudeste, com 12 times, né? São 6 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio, Minas Gerais, cada federação com 2 vagas. Dessas Copas regionais não podem participar times que estejam em competições como Comembol. Tá na Sul-Americana, tá na Libertadores, não vai disputar. Tá? Então é basicamente isso o calendário novo da CBF, que projeta uma diminuição aqui de 15% do número de jogos dos times da Série A do Brasileirão. Eles querem inverter um pouquinho a pirâmide. Os times de baixo, que são a grande maioria, tem poucos jogos, pouco calendário. Vão ter mais quer dar mais calendário e, ao mesmo tempo, tirar calendário de quem é da elite. Então vamos para os pontos principais. Eu acho que essa é a grande revolução desse calendário, o grande acerto desse calendário, que é pelo menos dar aquele pontapé inicial para mudar isso, que a gente sempre discute e parece que nunca consegue fazer algo efetivamente justo para essas equipes da base da pirâmide e que ajude também, no caso, a elite, né? Eu acho que esse é o maior acerto. A gente precisa diminuir o número de jogos na elite, porque o calendário brasileiro é um calendário dos mais desumanos do futebol mundial, se não é o pior. Acho que é o pior do mundo, sim. Acho que continuará a ser, porque tem ali toda uma questão logística muito complicada, além do número de jogos, a questão das viagens, a questão logística mesmo como um todo é muito complicada e a gente sempre fala isso. Então, reduzir isso é bom. O corte está sendo feito praticamente de forma precisa. Eu acho que o estadual tem que ser cortado. Sim. Né? Temos que cortar o estadual. Então foram muitas já parece um pouco, mas a gente tira aí 2-3 semanas do ano de estadual só nesse corte. Né? Então é quase um mês que se ganha eram de 16 calendário. datas, passa a ser 11 no máximo, então já é um baita de um respiro maior, né? Então esse é o maior acerto para mim, porque a gente precisa reduzir o número de jogos. Eu acho que ainda é fundamental reduzir mais, mas o que eu vejo também é que com os estaduais juntos com o Brasileirão também vai perder um pouquinho mais o valor que já vinha perdendo há muito tempo. Então até essas datas vão passar a ser cada vez menos relevantes. Você não vai ter aquela crise que a gente gera no início de calendário, em que todo mundo pensa assim, essa é uma pré-temporada, mas se eu cuido disso como uma pré-temporada, o técnico cai, né? Ele não vai cair né, por causa do estadual, ele pode cair por causa do mau início de temporada. Talvez agora a gente deve ter, eu não vou cravar isso, porque começa dia 11 e 15 dias pode muita coisa mudar, mas a gente deve ter os times começando o Brasileirão com o seu primeiro técnico do ano. Sem estar no segundo ou terceiro técnico da uma temporada, né? Eu acho que é fundamental, né? E aqui vai ter esse problema que eu acho que essa mudança vem no ano de Copa do Mundo e vamos ter mais uma vez uma temporada praticamente sem férias. Para quem vai disputar a final da Copa do Brasil, não vai ter um mês de férias, né? Não começando dia 11 e se for pensar que... Bom, pode ter um time brasileiro no Mundial de Clubes também, que aí vai ser, né, nessa mesma época da Copa do Brasil. Eles estão jogando porque vai ter a pausa para a Copa do Mundo. Estão falando em 55 dias, né? Porque a Copa agora vai ser maior, estão falando até vai parar. Eu sempre fico com o pé atrás, eu quero saber o quanto tempo antes vai parar. Vai parar só para começar o Mundial? Porque geralmente é assim. Para um dia antes da estreia, da abertura da Copa, e se der para colocar um jogo depois da final, eles colocam, mas vai no dia seguinte. No dia seguinte vai ter jogo, sim. Eu acho que a parte mais interessante é essa redução aí de 15%. Muitos clubes do Brasil jogam ali cerca de 80 jogos, mas acho que o padrão é 70 e poucos jogos, né? Então, se você consegue cortar ali para uma média de 63 jogos, 62, já é uma coisa mais justa. Que acho que faz muito sentido, mas ao mesmo tempo é aquilo que o Massa falou, você diminui os estaduais, que é onde o deslocamento é bem menor, então ali você acaba que diminui os jogos,
mas em termos de deslocação depois com Libertadores e Brasileirão... É menor naquelas também, tá? Depende do estadual que você tá, porque, pô... se for São Paulo e Rio ainda Paulo, vai. Mas São Paulo é complicado também. São Paulo também, dependendo, não tem avião, né? Eu lembro quando eu trabalhava na Ponte, pô, você ia jogar contra o Grêmio Prudente, não ia ser voo, não, era... tem lugar que não tem voo, mesmo, isso, também tem esse problema. Marília, essas coisas aí, aquele voo rasteiro ali. É difícil, Mas eu acho que esse outro ponto também vai ser muito interessante notar como é que os clubes vão fazer um balanço. Meu time começou mal o estadual, mas até que ponto eu vou trocar de treinador agora no começo do com o Brasileirão junto? Eu prevejo menos demissões, mas ao mesmo tempo é o futebol brasileiro, né? Então a loucura pode ainda ficar maior, não sei. Eu acho que no primeiro ano não vai ter uma demissão entre o começo do estadual e o começo do brasileiro. No primeiro ano. Só se for problemas de relacionamento, aquelas brigas com diretoria. Não passa no terceiro ano, a gente vai ter. Esses 17 dias que vai ter de intervalo, eu acho que cai um técnico em algum momento. Né? Vai acontecer. Série B, Série C vai começar depois, então os times que estão nessas competições, né, Série B, C e D, começam só depois dos estaduais, então eles vão poder focar um pouco mais, ainda vai ficar mais nesse âmbito de... O que pode trazer uma coisa curiosa que já acontecia um pouco nesses estaduais, que eram esses times começarem melhor os estaduais do que os grandes, porque os grandes vêm de férias, vêm sem pré-temporada, enquanto muitos clubes se preparam justamente para o estadual. O estadual é prioridade, né, para muitos desses clubes, né? E agora eles vão ter esse período em que vão dividir os clubes grandes com o Brasileirão e podem ainda se sobrepor ainda mais. Então eu prevejo ali algumas surpresas, não muitas, né, porque o desnível é cada vez maior, mas eu prevejo ali algumas surpresas que podem fazer o torcedor até dar aquela, né, não pode perder para um clube desse porte, né? Mas, novamente, os clubes grandes vão ter o Brasileirão para focar. E se eles forem bem no Brasileirão, acho que o estadual vai ser pouco relevante. Acho que perder ainda mais. Pode intensificar, o estadual pode intensificar a crise, mas não vai criar crise. Eu acho que assim, a ideia inicial foi vai desidratar, né, o campeonato estadual. O campeonato estadual vai começar a murchar, porque já tinha aquela ideia de usar como pré-temporada, mas como era a única referência e o cara tá vendo perder, a pré-temporada tá indo mal. Com o brasileiro, se ele joga bem no brasileiro, tá mal no campeonato estadual, ele não se importa e segue. Então, pode ser isso. Por outro lado, por exemplo, a Globo vai voltar a passar campeonato estadual de final de semana, coisa que ela tinha parado de fazer. E aí, esse é uma casquinha de banana que eu vejo ali na frente. Né? Porque aí passa a ser um produto de novo que tem interesse, e aí aumenta a verba, cota de televisão, os times cada vez mais enforcados, falam, opa, peraí, a gente podia aumentar mais algumas datas aí. Talvez a Copa Sul-Sudeste não seja do meu interesse. Saiu a notícia, o PVC falou que a Federação Paulista já tem um acordo que o que eram 11 datas são 12 para o Campeonato Paulista. Que ele já está tudo certo, que serão 12 datas. E aí, pronto, já começa errado. Né? Se você coloca um asterisco de partida, já virou baderna. E aí, mas eu não tenho interesse no estadual, eu não tenho interesse na Copa tal, será que eu não posso estender um pouco mais aqui, fazer ali? É um passinho para... virar baderna. Para bagunçar de vez. Eu acho que pode ser sim. Vamos ver como será ano que vem, porque você falou do futuro, né? Eu não prevejo mais do que um ano de estabilidade no calendário. Eu acho que essa foi um precedente também para mais alterações que estão por vir. Muitas que podem ser boas e outras que nem tanto, né? Um dos erros desse calendário é justamente a Copa do Nordeste. Sim. Aliás, porque a gente fala, Carlos, né? A gente fala do Sul. Do Sul-Sudeste, né, dessa Copa. É uma Copa que não tem muito valor, porque esses clubes já têm o Brasileirão, os principais, né? Ou seria pro nível B desses estados, vamos dizer assim, pro segundo nível desses estados, só que vai acabar
tendo aquele problema, porque tem clubes grandes que vão cair ali, né? A gente até comentou no Curitiba e o Atlético. O Curitiba e o Atlético Paranaense vão, porque são jogar, 2 vagas e eles não estão em competição sul-americana. Como é que vão encarar essa competição regional? Será que vai ser encarado como uma chance de título? Estadual 2.0. Então pode causar um problema ali. E pode ter um Santos... Pode ter até um Corinthians, você não sabe, né, como é que tá. Atlético Mineiro, que tá lutando contra um rebaixamento mais do que pensar em vaga em competição. Grêmio, Inter, são times que estão na parte de baixo da tabela. Vasco, pode ficar um campeonato forte. E ao contrário disso, na Copa do Nordeste, que é uma competição que é tradicional no Nordeste, que já vem sendo esvaziada, ela teve ali um auge há uns anos atrás. Champions League, eu adorava. Chamava a atenção de todo mundo. E eles mesmo meio que jogaram aquilo no lixo, com desorganização, realmente falta de cuidado com o produto que eles começaram a ter. E agora vai voltar a ser mais esvaziada. Por quê? Porque os grandes clubes do Nordeste não vão participar. Nela, né? E para eles também é importante. Por quê? Porque uma região que tem uma dificuldade nacional de atacar a nível nacional, embora tenha crescido nos últimos anos, tem dificuldade e ali é relevante para manter aquela rivalidade local. Sim. E ter essa questão de você buscar um título realmente relevante, porque os estaduais são fracos, muito fracos. Né? O estadual do Rio, de São Paulo, você ainda tem rivalidade local, clubes grandes. Nos estaduais do Nordeste, você tem 2, 3 no máximo, e normalmente já dificilmente mais que um em boa fase. Então você vai pegar, por exemplo, o Sport, que tá para ser rebaixado. E quem que o Sport tem de rival ali? Eu lembro do né? papo que tem a gente clubes fez tradicionais, guia, mas né? já não são mais aqueles clubes que eram no passado. Já não tem o desnível é grande. Um Santa Cruz, por exemplo, é um clube que tem uma torcida imensa, mas que cada vez... Náutico sofrendo na Série C. Então, como é que você pega e mantém esse estadual com relevância? Até tem um desnível interno muito maior, às vezes 3 níveis, né? Você vai pegar o nível do Sport, aí depois vai pegar do Náutico, do Santa Cruz, já está cada vez ainda mais abaixo, e o resto é muito pior. Então, é complicado. A Copa do Nordeste trazia ali uma competição muito interessante para o Nordeste, com tradição, com grandes clubes, com valorização dos títulos. Não era o estadual, ou então tem um pouco a cara do estadual do passado, quando vencer um estadual realmente te dava alguma relevância para a temporada. Então acho que esse é um dos erros, né? Mas para mim o principal acerto nós temos que cuidar da base da pirâmide. Nós temos que cuidar da base. Eu vejo pela primeira vez ali uma tentativa real de trazer esse calendário para o ano todo para a base do futebol. Isso é perfeito. Essa é a melhor coisa, né? Cortar da elite e trazer mais jogos para a base. E um calendário mais estável. Valorizar também você que mora numa cidade que tem um time. Mas o time disputa a Série D. Vá assistir. Futebol é legal. Eu gosto de assistir campeonato de bairro, assim, adorava assistir. Ia de manhã. É muito bom assistir várzea, é legal, é jogo, né? Então, valoriza, goste do esporte e não... É muito da cultura do futebol brasileiro gostar de ser campeão e não gostar da trajetória, da jornada toda. Não é do futebol, é do brasileiro mesmo. Isso. Né? A gente gosta de quem ganha normalmente, não é de quem disputa. Todos os esportes é isso, né? Basta você olhar o UFC como que, todo mundo gostava do UFC, de repente ninguém liga mais, porque os brasileiros não eram mais os melhores. Quando tinha o popó no boxe, era boxe. Isso, quando Fórmula tinha automobilismo, é automobilismo. Então... O vôlei ainda é mais estável, né? Então, mas mesmo assim, né? O pessoal gosta do vôlei da seleção. É isso. Ele não vai assistir o time. Dificilmente o cara vai na cidade assistir. Tanto é que os times ficam mudando bastante de cidade para cidade. Então, consumam o esporte e não o título. E só um pontinho que eu acho ruim também, que é essa europeização da América do Sul, né? A Libertadores acabou com as finais em jogos de ida e volta, aí agora a Copa do Brasil também acaba.
Ao mesmo tempo que você diminui mais um joguinho ali do calendário, você perde aquele espírito de final na tua casa e na casa do teu rival na final. Tem gente que gosta de final única, eu nunca gostei, porque geralmente os jogos são amarrados, são sem graça, em grande parte, tá? Não são todos. Mas é uma mudança que eu não gosto. Eu gosto. Eu acho que as finais únicas elas têm um jogo um pouquinho mais travado, mas se a gente for pensar na ida e volta, o cara às vezes faz o placar em casa, o segundo jogo ele trava, por mais que o cara vá em cima, ou então ele fez fora, o segundo jogo é aquela pasmaceira, né? A gente vai lembrar que as finais do Campeonato Brasileiro de 97, horríveis. As finais do Brasileiro, o Corinthians e o Atlético Mineiro em 99. O Corinthians foi um bom jogo no Mineirão, um bom jogo em São Paulo, o terceiro jogo foi um saco. É verdade, lixo. Tinha 3 jogos, sim. Os 2 primeiros foram bons, sim. Os 2 primeiros foram bons, o terceiro foi um lixo. 97, os 2, entre Vasco e Palmeiras, foram horríveis. Foram muito ruins. Sangrar o olho. Era incrível, porque eram 2 timaços, sim. Né? Pô, aquele Edmundo incrível que fazia gol em todo o jogo. Fizeram aquela mutretaça ainda, né? Pra dar o cartão, consegue o efeito suspensivo. O cara é expulso no jogo e joga no outro. Era o Brasil no auge. Era muito bom isso. Cara, genial. Ele toma o terceiro cartão amarelo, aí ele força o vermelho pra entrar com efeito suspensivo no cartão vermelho. É maravilhoso. Pô. É coisa de gênio isso aí. Bom, anos 90... Isso dá saudade, hein? Eu até gosto, eu acho legal. Gostei da ideia que eles fizeram de as semifinais acontecer um mês antes da decisão, para você ter esse tempo de planejar essa viagem. Uhum. Então o meu time chegou na final, a final vai ser em Brasília. Pô, vou organizar, tenho esse tempo para fazer. Prestem atenção na COP30 para perceber como vai ser também, porque aí o hotel coloca o preço lá longe, porque todo mundo quer ganhar tudo naquele mês. Então faça um trabalho bem feito de, olha, sua cidade quer sediar, você tem que organizar e vamos deixar numa faixa, não pode ter tem que botar Procon no meio, tem que botar tudo ali para resolver, né? Até gosto. Uma grande festa. Só que aí tem um problema também. Vai fazer em São Paulo, se for 2 times que têm rivalidade, não pode ter torcida do outro adversário. Exato. Não, isso é absurdo, eles vão ter que mudar a lei. Em Minas Gerais também não pode. A torcida única... voltar a bebida alcoólica em São Paulo, daqui a pouco tentam colocar... A bebida alcoólica eu acho que é o menor dos problemas, porque eu acho que faz até mais mal você proibir no estádio, porque você vê lá fora... A galera entra chumbada no estádio. Todo mundo tomando tudo, e aí quando chega no segundo tempo já tá dando aquele bode, já vai baixando assim, o cara já começa a ficar meio... né? E aí é pior. Eu prefiro que... Imagina o preço que custa a bebida no estádio. Exato, ninguém consegue nem Ninguém vai ficar bêbado no estádio. Exato. O problema não é lá. Eu acho que tem duas coisas aqui, 2 questões interessantes. Na Libertadores, a final única é uma coisa bizarra. Péssimo. Por quê? Porque você vai ter, às vezes, 2 países, né? Embora a Libertadores tenha virado no quase uma Copa do Brasil, né? País garantido. Você vai ter 2 países e que vão ter que viajar para um terceiro com questões logísticas absurdas. Não, preços absurdos, né? Sul-Americana é horrível. Não faz sentido. Você tem uma final esvaziada. Na Copa do Brasil faz algum sentido. Por quê? Porque você vai ter deslocação dentro do Brasil. Vai ser muito mais fácil, a logística é muito melhor, a malha aérea é muito melhor do que na América do Sul. Não tem nem comparação. Então você pode ter uma final com 2 torcidas, uma final com cara de final. Né? Eu prefiro finais de ida e volta, mas entendo na Copa do Brasil, eu não entendo na Libertadores. Na Libertadores não funciona, na Libertadores não tem nada a ver com o espírito da competição. O espírito da competição da Libertadores é muito da torcida, né? A torcida é parte do espetáculo. Eu diria que com a evolução do futebol europeu e com o desnível financeiro que nós temos hoje, o mais interessante, o maior capital da Libertadores é a torcida, é a paixão, é a emoção. Sim. E essa emoção vai embora com uma torcida única numa final que só vai levar ricos.
né? Porque quem fica fazendo viagens pela América do Sul, dentro das condições que nós temos hoje, né? Na Europa, as pessoas viajam, pegam lá um aviãozinho de low cost, gastam, né? Não gastam nem 10% do salário para ver uma final. E fala que o cara consegue de carro mesmo fazer uma viagem. O cara, se quiser, ele vai a pé, de joelhos, né? Agora, vai lá pro Peru, vai pra Bolívia, vai pro... Equador, não vai. Aí, às vezes, ainda arranja um estádio meio mal localizado, assim. Não vai. E depois, quando você não consegue nem voo. Se tiver um atraso, você perde 20 mil reais e não chega no estádio. Quantos casos que teve? Quase toda final tem lá, a companhia vendeu e depois não tinha o voo. Tem uma versão do atrasado do Enem, né? Só que os que perdem 20 mil reais, é isso. Então só vai rico pra final. Aí você perde a paixão, né? Numa Copa do Brasil, não. Numa Copa do Brasil, o povo vai alugar o busão lá da torcida, vai levar escoltado pela polícia, depois e aí você vai passar por emboscada, né? Você vai ter, sei lá, você acerta uma viagem que seja final em Natal. Você tem voos que vão pra lá e você acerta um final de semana. Vai chegar lá. Bate e volta. Você não precisa nem em hotel, muitas vezes, né? Você vai... Você faz uma final no sábado ainda, melhor ainda, né? Você faz um sábado, porque aí o cara já comemora, domingão volta. Eu acho o final no sábado ideal. Dorme do ônibus, né? Então, eu acho que a Copa do Brasil, a final na Copa do Brasil faz muito mais sentido ser única do que na Libertadores. Mas ainda assim eu prefiro, se acontecer isso de uma final, não vai ter jogo, não pode ser, a sede não pode ser em São Paulo, não pode ser em Minas, não pode ser em lugar que aceite só torcida única, porque vai perder toda a graça, né? Toda a graça. O Rio de Janeiro tem clássicos dos mais interessantes do Brasil, porque não tem torcida única. Né? Você tem até hoje a mística de um Fla-Flu, mesmo quando você tem desnível financeiro, Flamengo e Vasco, porque você não tem torcida única o tempo todo, né? Embora agora já começa a ter um pouquinho com Botafogo e Vasco com mando, já muda um pouco. Mas é uma das coisas mais bonitas de se ver. É um Maracanã dividido, lotado, né? Eu adorava o Morumbi meio a meio ali. Já vi. Era legal pra caramba, jogos. E, cara, dentro do estádio em si, não era um problema, né? Já vi Fla-Flu, Flamengo, Vasco, Fluminense, Vasco. Todos os espetáculos maravilhosos dentro do Maracanã. E espetáculos que na minha época chegavam a 100 mil. Né? Hoje não, mas ainda assim, se você colocar 60 mil no Maracanã, 70... você vai ter um espetáculo lindo, né? E que em São Paulo, infelizmente, não tem mais, né? Existe um lobby, eu vou fazer um hot take, né? A gente vai mudar de assunto também, mas eu vou fazer um hot take aqui. Tudo bem, tô nem aí. Mas a torcida única em São Paulo, ela tem nome e sobrenome. Allianz Parque. O Allianz Parque é um estádio que não foi feito para futebol, basicamente. Ele foi feito, talvez, com um modelo europeu. Para você colocar a torcida em clássico, torcida adversária, você tem que perder uma área muito grande, porque é um estádio que fica um setor em cima do outro. Nesse setor de cima, o pessoal vai jogar as coisas na torcida de baixo. Você não vai colocar a torcida adversária embaixo, porque também vai colocar em cima. Então, o Palmeiras fez tudo o que podia e o que não podia para que fosse determinado uma torcida única, porque garante mais espaço no estádio e resolve o problema de um estádio mal pensado para a torcida única. Tem nome e sobrenome. Porque a Vila Belmiro recebia, o Neoquímica Arena recebe, o Morumbi sempre recebeu, até meio a meio e fazia de tudo mais. Então, né? E os times brasileiros em final única têm que largar a mão um pouquinho do sentimento sei lá, não sei qual que é o nome que eu vou dar para esse sentimento, mas se o seu estádio foi escolhido para ser, se o seu estádio se candidatou para ser a sede daquela final, vamos até lá, o Beira-Rio se candidatou, a final vai ser em Porto Alegre. Se o Grêmio chegar na final, é no Beira-Rio a final, é o Grêmio. Não interessa, tá? O Emirates Stadium, se for receber e chegar o Chelsea, vai jogar e acabou. Não vai ter esse ponto. Né? Não tem aquela, no meu estádio não. Né? Então, porque por enquanto tem que ser só os estádios, tipo Maracanã, Mineirão, só os campos neutros. Exato. Né? Porque você não vai deixar o adversário fazer a festa na sua casa. Não é sua casa, ali tá recebendo a final. Tá? Tem essa. E vou dar o meu outro ponto crítico que eu vou voltar. Eu lamento só ser a CBF, mais uma vez, a liderar esse movimento.
Eu queria um movimento feito pelos clubes na formação de uma liga. Mas isso tá mais do que claro que nunca vai rolar. É impossível. Enquanto nós tivermos essa desunião entre os clubes, será impossível a gente valorizar o nosso produto como se deve, né? E a verdade é que cada um olha para o próprio umbigo, né? A gente viu isso com a implosão do Clube dos 13. Ela foi feita de dentro para fora, com a ajuda na época. Muito Flamengo, Corinthians também. Por quê? Porque eles pensam neles, eles são marcas gigantes. Quero receber mais e acabou. Aquela coisa que se fala nos bastidores, que joguem sozinhos, né? O Corinthians agora não está em posição de poder de tentar, mas o Flamengo está. O Flamengo está naquela de que se pudesse ele jogava sozinho, ele não se importa minimamente com quem está do lado, né? E é óbvio que cada um tem que defender o melhor para o seu clube, mas eu não consigo entender como não se percebe que o melhor para o clube é ter um produto valorizado, né? Você vê, as pessoas falam tanto da Premier League. A Premier League tem brigas entre clubes, tem briga entre a Premier League, entre a Liga e o Manchester City e o Chelsea. Não é a paz que as pessoas imaginam, que não acompanham, né, como se fosse uma coisa perfeita. Não existe entidade perfeita, não existe perfeição. Mas o que a gente vê é sempre uma tentativa de implodir. O Flamengo vai contra a própria Liga que foi acabaram de ligar, contra contratos que acabaram de assinar. O contrato tinha problema, não assinasse, né? Tá com não é clara, né? Na época não parecia ser um problema, né? Então, e quando tem um problema, o que faz? Vai um contra o outro e já estão implodindo por dentro novamente. Então, a ideia da Liga foi uma utopia no futebol brasileiro, que eu gosto, eu tenho esperança de que isso ainda vai acontecer, né? Termos só apenas grupos de negociação de direitos é muito pobre, é muito pequeno, né? A gente quer uma liga que cuide da liga, que trate aquilo como um produto, né? A gente quer um futebol em que as pessoas vão assistir você assiste um jogo da Premier League porque é legal de assistir um jogo da Premier League. Porque o Wolverhampton, que é o Lanterna, vai dar trabalho pro Manchester City, vai ser um jogo bom. O Wolverhampton, que é o Lanterna, tem 2 jogadores da seleção brasileira, tem um da seleção colombiana, tem jogadores de seleção de vários países, né? Então, você tem um produto que é bom de assistir. É bom de assistir as arbitragens, embora não esteja no melhor nível também. Não tem nada a ver com o que a gente vê no Brasil, né? Não tem nada a ver. As discussões são muito mais no nível do futebol do que essa palhaçada que a gente tem que acompanhar no Brasil no dia a dia, que é forçado. Como é que eu não vou falar de arbitragem quando a gente vê cenas que viu no São Paulo Palmeiras, né? A gente aqui não vai perder tempo discutindo isso, mas é impossível você não ser assunto, é impossível. É impossível. Por quê? Porque é toda hora. Não é uma exceção, né? Não é uma exceção. Talvez seja um caso mais bizarro, mas não é exceção. Você tem todo jogo, toda hora problema. E você tem toda hora o Abel falando que perdeu roubado e depois ganhou. Não, a arbitragem estava certa, ele escorregou. Então você tem um combo de coisas ruins ali acontecendo, e que se você não tiver uma liga para trazer todo mundo para dentro desse produto, vai ser muito difícil, né? Para gerir o calendário, que a CBF acertou dessa vez, mas alheia aos clubes, né? É uma imposição e que dependeu de uma pessoa que chegou lá de paraquedas e falou, eu vou marcar aqui o meu... Né, vou marcar o meu nome porque eu não fiz nada na minha vida de relevante, agora é a minha oportunidade. Então teve que ter esse jogo de ambição, né? De ambição de deixar o seu nome marcado, né? Que nesse caso foi positivo, mas sabe lá quanto vai durar, né? Quando vai durar, o Edinaldo também teve lá os seus rampantes. Teve lá seus rampantes, teve lá a ideia de colocar o Carlo Ancelotti, que ele morreu abraçada com ela e conseguiu, que talvez seja positiva. Então nós temos todo esse cenário, que é um cenário que para mim é triste, né? É triste porque a desunião dos clubes
torna o produto que podia ser e já foi, um produto que já foi na década de 80, início da década de 90, até era um produto que rivalizava e era melhor em muitos momentos, né? Na nossa época de infância, adolescência, o Brasileirão era um produto tão bom quanto o italiano. Sim. E muito melhor do que o resto. Né? Não tinha comparação. Você pegava o futebol inglês e o futebol brasileiro. Nossa. O futebol brasileiro era 10 vezes superior ao futebol inglês dentro do Brasil. Né? O futebol brasileiro, que eu digo, não estou falando de seleções, que obviamente mas eu estou falando do futebol jogado no Sim. Brasil. Era muito mais divertido, tinha potências, tinha grandes estilos clubes. diferentes. Você assistiu o Campeonato Carioca, era uma coisa, o Campeonato Paulista era outro, um mais pra tática, o outro mais pra magia. Então, era legal. Se aquela época fosse uma época de globalização, as pessoas estariam assistindo o futebol italiano e o futebol brasileiro na televisão. Hoje em dia, ninguém quer saber do futebol brasileiro. Né? A gente assiste o futebol brasileiro por dever clubístico, porque todos somos torcedores também, e por dever profissional. Né? Porque nós gostamos de futebol e trabalhamos com futebol. Agora, o sujeito que está lá, que é torcedor, por exemplo, do Flamengo, ele vai assistir mal o Flamengo e depois vai assistir aquele jogo, o Flamengo tá forte, aí vai pegar aquele jogo mais não tão legal do Flamengo nessa fase, por exemplo, que não tá tão boa, que o Flamengo toca a bola e não consegue chutar a gol, e vai falar assim, que futebol insonso, né? Eu tava assistindo um jogo com um amigo do PSG, o PSG Barcelona, e ele falava assim, todo lance termina tem início, meio e fim. Você chega e o lance começa, a finalização pode ser horrorosa, o fim pode ser ruim. Né? Não é que seja uma oportunidade de gol, mas todo lance tem início, meio e fim. Né? Ele é torcedor do Flamengo e disse, eu assisto o jogo do Flamengo, e o Flamengo é o melhor elenco do Brasil, e tem só o rival para mim, o Palmeiras hoje, pelo título, então a gente está falando de uma disputa de 2 com o Cruzeiro ali, né? E o melhor time do Brasil, ou o que está no top 3 ali, não consegue agradar o seu próprio torcedor. Quem pega a bola num momento bom, né? Num momento bom. Por quê? Porque o jogo é modorrento, o jogo é lento. Quando os times, o PSG, o Barcelona, esses times pegam a bola, eles sabem o que eles querem fazer. E eles sabem as formas que eles têm para fazer para chegar àquele final, que é uma finalização, é criar uma oportunidade. No Brasil, o futebol brasileiro dá a impressão que peguei a bola. Então, beleza, o outro não vai fazer gol porque a bola tá comigo. E agora, o que eu faço com isso? Bom, então eu vou ficar tocando a bola aqui porque eu pensei em 2 jeitos. Um, eu chego pelo fundo e cruzo, o outro abre um espaço na área e eu chuto. Mas se não der para chegar no fundo, se não abrir o espaço, eu não sei o que fazer. Vou fazer o U, eles sabem o que fazer, fazem o U eterno. Isso, o U fica eterno. Trocando passe aqui atrás, ali, toca. O Rodrigo é um cara que gosta da NBA, e não sei se eu gosto da NFL, eu vou até trazer um exemplo aqui. A NFL é uma liga que fez 23 bilhões de dólares na última temporada. Ela tá teve jogo no Brasil, teve jogo na Irlanda, na Inglaterra, vai ter jogo na Espanha, na Alemanha, tá crescendo ali com um esporte que é basicamente um esporte jogado nos Estados Unidos. A história do draft surgiu lá atrás, década de 30, os Eagles tinham um time ruim e falaram, seria bom se a gente pudesse contratar primeiro os jogadores. Então, vamos deixar eu escolher primeiro, meu time ser melhor, porque meu time sendo melhor, vai ser um produto melhor de assistirem. Década de 90, você tinha ali a equipe do Dallas Cowboys, que tinha mais dinheiro, e era o America's Team, que contratava todo mundo e pagava o salário e mantinha que os caras criaram o quê? O teto salarial. Todo mundo vai ganhar a mesma coisa, todo mundo tem a mesma grana para gastar. Isso fez com que você não conseguisse manter um time cheio de astro, porque um ou outro astro todo ano vai ter que ir embora. Você não vai conseguir abraçar todo mundo ali. E aí, o esporte começou a ter uma rotação muito maior de times campeões. Claro que ainda existem dinastias, times que criam fortes, trabalhos bem feitos, mas tem uma chance. Todo mundo pode sonhar um pouquinho mais e por isso que a liga ganha interesse. Surgem surpresas todos os anos. O esporte que eu vejo na Premier League, a gente está falando de Big Six. A gente sempre falava que a maioria das ligas na Europa tem 2 times. Se tanto, tem um. Na França, na Alemanha. Às vezes parece alguém, tenta lá.
A Inglaterra já fala em 6. E aí você surge um Crystal Palace, que dá um trabalho pro Liverpool, que ganha o troféu ali e vai crescendo. Agora com os novos milionários, o Nottingham Forest sobe um pouquinho, aí tem o Newcastle, que também vem uma grana e entra lá no meio, né? Como aconteceu com o Chelsea e o City. Isso, né? Que já não pertenceriam a um grupo de grandes. Ficou muito tempo, inclusive Arsenal e United, só os dois disputavam. Eram só os dois. Né? E o Liverpool passava... Agora trocou só o Liverpool e City. Aí o Liverpool subiu, né? Mas aí você tinha... Mas ainda, por mais que fosse o título dividido entre Liverpool e City, você tinha times bons, que até brigavam no questão continental, né? Poderiam ganhar mais. O futebol brasileiro ele vai crescer à medida que você tiver jogos legais de se assistir. Não dá para o Flamengo... A história de falar do Flamengo jogar sozinho não é só a questão do Flamengo de jogar o Flamengo A contra o Flamengo B. É porque não vai ter graça nenhuma o Flamengo ter um elenco de 70 bilhões e enfrentar o Madureira. E vai virar o estadual, né? Vai virar o estadual. O estadual não vai ter graça. Né? Então todo mundo tem... Não é socialismo, não é... Calma, gente. Não é o comunismo. É capitalismo puro. Mas é um grupo que tem um produto que se chama futebol e todo mundo pode ganhar muita grana junto. Se você ganhar todo ano, é legal para você? É legal. É legal no geral? Não, o produto é ruim. Não, e depois não é tão legal assim. Você vê os casos como o PSG, por exemplo. O PSG chegou a um absurdo em que ele começou a se destacar tanto do campeonato francês que você passa 90% do seu ano jogando jogos que parecem os jogos do estadual ninguém quer comprar o campeonato francês. Então, pro próprio PSG, pro torcedor do PSG, parece que vira obrigação Liga dos Campeões, né? Por quê? Porque você passa 90% do teu tempo vendo jogos desagradáveis, né, sem interesse nenhum, num campeonato que as pessoas esquecem, era dos mais competitivos da Europa. Podia ser, nunca foi o de melhor qualidade, mas era um dos mais interessantes em termos de competitividade, porque você não tinha um grande se superiorizando tanto, né? Você tinha ali o Marseille, você tinha até potências que já meio que caíram muito, né? O Lyon, quando ganhou lá os 8 títulos, era uma coisa assim que ninguém entendia, porque não existia isso, né? E agora o francês é um campeonato de um time só, que o PSG muitas vezes perde porque parece desinteressado, né? Poucas vezes perde. Quando perde é desinteresse. Basta você ver que briga por direito de transmissão, né? Você tem concorrências ferrenhas para levar a Liga dos Campeões, para levar a Premier League. La Liga já não tem um pouco, mas por conta, principalmente dos astros. Eu lembro quando o Neymar foi pro PSG, todo mundo, cara, preciso comprar o campeonato francês. Então saiu aquela concorrência e vão brigar, e aí tinha o Esporte Interativo, a ESPN, o Sport TV, aí fizeram um combinado ali para conseguir comprar os direitos. Beleza. Saiu o Neymar. Tá aí o francês. Tá lá. Com o time campeão europeu e ninguém quer saber do francês. Quem quiser pega. Né? Um timaço, né? Mas é só ele vai jogar sozinho, né? E óbvio que tem outros times lá interessantes também, né? Mas o campeonato em si é um desnível tão grande que não... Ninguém para ver Brest. Até o espanhol teve uma época que o espanhol era tão forte, que você pegava um time de meio de tabela do espanhol e ganhava da Premier League, ganhava do italiano, mas as pessoas não se importavam tanto em ver esses times. Por quê? Porque tinha o Real Madrid e o Barcelona, que eram seleções mundiais, super times, os melhores do mundo, com super astros. Então aquele time do meio de tabela que era super forte, não dava um produto que era atraente para o público, assim, né? As pessoas queriam ver o Real Madrid, o Barcelona e pronto, né? Não queriam ver o Sevilha, que o Sevilha tinha um timaço e as pessoas não queriam ver o Sevilha porque tinha o Real Madrid e o Barcelona num patamar difícil de atingir. E aí fica difícil para o Sevilha até se manter. Eu percebo isso em outros campeonatos mais na Europa, né? O campeonato português, você tem 3 times que ganham muito, que tem elencos que são muito mais caros. O campeonato é ruim porque não tem concorrência, esses 3 passam o carro por cima mesmo, né? De uma forma ou de outra, até com ajuda muitas vezes, porque é de interesse. E aí quando chega para disputar num nível continental, não consegue. Né? Acaba perdendo para time menor, porque ele está sendo enganado. Ele está se enganando durante o campeonato nacional,
sem concorrência, sem desafio, e aí quando ele chega para disputar um negócio, alguém mostra uma coisa diferente, ele não aguenta, né? Então eu tenho essa impressão. Vamos mudar de assunto? Falar de seleção brasileira, falar de nível também, porque teremos jogos da seleção brasileira nos próximos dias, né? Nessa sexta-feira, 8 horas da manhã, no horário de Brasília, o Brasil joga na Coreia do Sul, contra a seleção da Coreia do Sul. Terça-feira é contra o Japão, a partir das 7h30 da manhã. Eu gostei muito porque é o Ajinomoto Stadium. Para dar um temperinho aqui. Temperinho nesse jogo a mais. Dá vontade de comer uma pipoca vendo a seleção, né? Sabe? Então, no Ajinomoto Stadium, gostei aqui, a casa do Tóquio UFC. Né? E teremos esse jogo do Brasil, então. O Brasil que terá amistosos em novembro. Foi marcado 2 amistosos, eu anotei aqui, é Senegal. Deixa eu confirmar só aqui, porque tem a Senegal e Tunísia em novembro, jogos que estão marcados para Londres e Paris, ainda sem data. Senegal talvez não aconteça, porque Senegal está disputando, talvez tenha que disputar repescagem para a Copa do Mundo. Se tiver que disputar repescagem, vai a cancelar esse amistoso, né? Mas aí o Brasil vai jogar, então, na Europa, esses 2 jogos. O Ancelotti fazendo alguns testes, chamando alguns nomes. O que vocês estão projetando para essa... até que ponto esses amistosos valem para se observar alguma coisa? Né? Eu acho que até o nível da seleção brasileira vale mais do que valeria antigamente. O que vocês acham do efeito Ancelotti? Eu acho que passou rápido. Eu não vejo as pessoas falando muito assim de seleção brasileira, nem muito empolgadas, nem muito... Porque a seleção brasileira só interessa na Copa do Mundo. Mas eu achei que com o efeito Ancelotti haveria qualquer ali jogo teria um momento de esperança, aquele momento de êxtase do tipo... Agora nós temos chance, já começaria a preparar ali o ambiente para a Copa do Mundo, e eu sinto um ambiente não muito diferente do que era com o Tite, e com ali uma diferença, né? A gente terminou as eliminatórias com vergonha, né? Pior a participação do Brasil em eliminatórias. E o Ancelotti não conseguiu mudar isso, então eu achei que o efeito Ancelotti passou mais rápido do que eu pensava. E a gente acorda para uma questão que nós temos problemas, nós continuamos com os mesmos problemas. Nós resolvemos, nós temos um técnico de peso, mas ele vai lidar com um elenco que é completamente desequilibrado. Eu olhei assim as opções para esse jogo, óbvio que tem testes. Você tem o quê? Você tem um ataque com boas opções, bem interessante, dá para formar ali belos trios de ataque. Não temos ainda um centroavante de ponta, até porque o João Pedro não foi. Ele está com problemas físicos, ou seja, ele começou muito bem no Chelsea, já começou a ter problemas físicos e já caiu de rendimento. Então é uma opção que pareceu ser a salvação. A gente sempre espera essa salvação, né? Agora a nossa salvação é o Estevão. Eu espero que as pessoas nos próximos tempos vão pedir o Estevão, esqueçam que ele tem 18 anos. Eu acho que ele tem que estar lá. Agora decidiu o clássico, pô. Mas é um jogo, né? Jogo. Finalmente, né? O que faltava para ele decidir um clássico ali. As pessoas pediam o Endrick de 9 da seleção. Onde está o Endrick? Então, terceira opção do ataque do Real Madrid. Quando foi em 2010, todo mundo brigava com o Dunga porque ele não chamava o Ganso. O Ganso e o Neymar, né? Ganso e o Neymar. Mas principalmente o Ganso, porque o Neymar ainda estava despontando, o Ganso é um pouquinho mais velho. Eu abraço esse aqui, foi o maior erro da minha carreira. Eu achei que o Ganso seria mais jogador. Eu também. Até porque eu gosto, a gente tem aquela carência daquele meia criativo, aquele meia que nunca existiu, né? Não que seria mais jogador, porque o Neymar jogava mais, mas eu achava que o Ganso ia fazer mais a diferença. A gente idealiza um Zidane brasileiro, né? E ele nunca existiu. O Pelé não era esse jogador, era um camisa 10 que era mais um atacante que vinha de trás, mas jogava mais no ataque. O Zico, as pessoas pensam num 10 organizador de jogada. O Zico sempre foi mais... Era mais um definidor. Um definidor. Ok, era um meio atacante, mas aquele... que ia mais pro ataque, a mesma coisa o Alex Cabeção, né? O Alex Sotan. Coitado do Alex. O Alex era um craque, mas era um jogador de definição de jogada. O Rivaldo era um jogador de definição de jogada, né? O Kaká não era um meio organizador. A gente nunca teve esse 10. As pessoas idealizam esse 10, a gente nunca teve esse 10. Esse 10 protagonista, assim, teve alguns casos... Muitos, 10 craques absurdos, mas não eram esse 10 organizador de jogo
que muitas vezes as pessoas pensam, aí quando vê o Ganso, fala, um craque do passado, que passado? O Pelé não fazia isso, não. O Pelé era muito mais agressivo, muito mais efetivo, muito mais objetivo, né? É raro, o Zidane é o 10 que acho que ficou na mentalidade de muita gente, esse 10 organizador de jogada, mas o Zidane é um caso à parte. Sim. Porque o Zidane era um jogador que se destacava sem fazer muito gol e sem dar muita assistência, né? Mas você via aquela classe, aquela categoria e como o jogo passava pelo pé dele, né? Muitas vezes a gente vê esse tipo de jogador hoje, um Modric, por exemplo, e fala até como segundo volante, né? Não pensa nele como camisa 10, né? Então... Fala o Pirlo, né? Que jogava também ali, aquele jeito de jogar, que organizar o jogo. Levanta a cabeça e vai pra lá, né? Ele era um jogador que jogava mais recuado, assim, e eu acho que isso é uma utopia. A gente gostava do Ganso porque a gente queria acreditar que o Brasil vai ter um camisa 10. E a gente ainda acredita que vai ter um camisa 10 e quando vai olhar para o que a gente tem, é um meio campo que tem uma pancada de volante bom, seja primeiro ou segundo homem, meio campo bom. Tem um monte, tem o Casimiro, tem a dupla que foi chamada agora do Wolverhampton. É uma dupla boa, mas o Wolverhampton sofre. Por quê? Porque é uma dupla boa para dar combatividade, não é uma dupla criativa, né? André João Gomes, né? Tem agora surgindo, voltando a ganhar destaque o Andrei Santos, que chega um pouquinho mais à frente, finaliza um pouquinho mais, mas está longe de ser um meia criativo. Tá mais dá pra falar que o Paquetá é esse... O Paquetá organiza bem, né? Pior é o que chega mais... Organiza bem o jogo. Esse organiza bem o jogo. Ele é o que chega mais perto, convenhamos ou não, ele é o que chega mais perto. Mas aí tem Bruno Guimarães, Joelinton, são todos jogadores de características parecidas. Bruno Guimarães, Joelinton. Eu adoro o Joelinton, não acho que seja jogador de seleção brasileira, acho que é um jogador mais de intensidade. O Bruno Guimarães tenta armar mais o jogo, mas é um jogador Eu acho que o Joelinton poderia ser um jogador de seleção brasileira. Eu gostaria dentro de um conceito, por exemplo, para entrar no lugar que seria o Dunga naquela seleção. Você tem todo mundo que tá ali com uma qualidade e ele ali vai ser um cara que vai carregar um pouco mais de piano, um lugar, um Mazinho, um cara que vai entrar... Um cara assim, o cara que entra para completar. Com uma função específica. Sim. Então a gente tem um meio campo que nunca vai ser criativo, né? Então a gente cai sempre naquele risco do 4-2-4, que é o que o Ancelotti, pelo menos o Ancelotti sabe lidar bem com isso, porque ele já fez muitos times dominantes assim, tendo que jogar com 4 homens mais ofensivos, mas que vai ter que abdicar. O Vinícius Júnior não vai conseguir ter a liberdade num esquema desse tipo, você não vai conseguir ter um jogador tão focado numa função se você não tiver um meio campo que contém aquilo, né, que faça uma função dupla. Então, eu acho que os problemas são os mesmos. E com que defesa? Né? Não digo ali os zagueiros, a dupla de zaga. Os laterais. Os laterais, com que laterais? Como é que você vai conseguir... se você tiver um meio campo mais reforçado, você vai ter profundidade com esses laterais? Esses laterais são fracos. Eles são laterais de nível médio para baixo. Pensando num nível futebol mundial, Copa do Mundo, time que ganha, né? Eles não te trazem vigor físico, eles não te trazem qualidade técnica, e eles não te trazem sequer segurança. Então, como é que você vai montar esse time? Continua tendo os mesmos problemas. Falta criatividade, falta definição, faltam laterais, né? Falta esses laterais. Aquele teu desânimo que você disse que parece que as pessoas estão com esse desânimo, eu acho que é justamente por isso. A gente vê os jogadores que o Brasil tem e eu acho que ninguém imagina que o Brasil pega uma semifinal de Copa, por exemplo. Com as opções que o Brasil tem, eu acho muito difícil. Eu acho que Copa do Mundo é um bicho diferente, né? Porque aquele mês você tem que estar bem naquele mês e tem que encaixar um time para aquele mês. Então não necessariamente é o melhor time do mundo. O Brasil não tem um time ainda, enfim. Então você pode botar, né? Mas se você falar, vamos dizer, é difícil prever o futuro, mas se você olhar assim, o time tem Estevão, pode ser craque, tem o Vini, Júnior, Rodrigo,
né? Jogadores que já ganharam tudo. Aí que não entregam nada na seleção. Não entregam nada para a seleção, porque a seleção não funciona como conjunto, né? Aí você tem o João Pedro, que é um jogador que está surgindo, você tem até um Endrick, que tem outros jogadores aí que podem surgir. Então você pega esses jogadores e você pode falar assim, pô, mas essa seleção tinha um monte de craque. Hoje a gente não vê isso, mas pode ver no futuro. O problema para mim não é exatamente esse. Esses jogadores podem crescer durante um ano, né? E a gente viu 500 jogadores que cresceram em Copa do Mundo e tem um nome maior do que talvez deveriam, porque fizeram uma Copa do Mundo brilhante, né? E de repente você pode ver esses caras lá fazendo a diferença. O problema e o resto, né? E o resto, por exemplo, esses laterais, o máximo que eles podem é cumprir. O Ancelotti vai ter que fazer um esquema em que esses laterais sejam laterais limitados, ou defensivos, ou vai ter que optar por alguém, por exemplo, o Caio Henrique, que está sendo testado na esquerda, que era meia e jogava mais ofensivamente. Ou então ele vai abrir um mais ofensivamente, outro mais... Ele vai ter que jogar com limitações. Ele não vai ter um Roberto Carlos fazendo a aula o tempo inteiro. Você não pode ter lateral que vai fazer a ponta a ponta. Você não vai ter o tal do Marcelo brilhante organizando o jogo, o Dani Alves dando assistência. Vai ter que ter os 4 caras atrás, né? Fecha os 4 aqui e aí o resto... Quando o Douglas Santos voltou para a seleção, eu falei, meu Deus, que ano que eu tô? Ele foi bem no Atlético Mineiro há 10 anos atrás. Jogador mediano, né? Não tem nenhum desses laterais mais do que mediano. Nenhum desses laterais é mais que mediano. Assim, nomes de jogador, porque voltando para o passado, antes da Copa de 2002, a gente também olhava a seleção brasileira e falava... Mas era uma seleção desequilibrada também. Sim, desequilibradíssima. A diferença é que ali a gente já tinha Ronaldo, ninguém sabia como ele ia vir. Tinha o Romário que foi deixado para trás, tinha o Alex que foi deixado para trás, você tinha o Rivaldo, você tinha o Kaká, você tinha o Ronaldinho Gaúcho, que não era o Ronaldinho Gaúcho ainda naquela época. Mas todo mundo via que era... O Kaká estava passeando por lá ainda. O Kaká estava surgindo... Mas você via que eram jogadores acima da média, né? Mas acima de tudo você tinha Roberto Carlos, Cafu, um Ronaldo. Você tinha em todos os setores, você tinha um Ronaldo, 3 Rivaldo, goleiros, que era brincadeira, né? Então todos os setores... Tinha um craque por setor, você tinha um craque, né? Pelo menos um, ou mais. E mesmo desequilibrado, não era tão desequilibrado como o atual. Você não tinha uma dupla de zaga muito confiável. O Roque Júnior não era não era um craque, não era um jogador assim de ponta, mas também não era O Lúcio tinha um parafuso a menos. O Lúcio, você não sabia o que esperar, podia ser o melhor. Pro ataque com tudo o Lúcio podia te entregar aquela atuação de melhor zagueiro do mundo e ao mesmo tempo no outro lance te entregar aquela loucura de dar... Sair pro ataque e esquecer o que tá acontecendo. Ou dar tapa no parceiro, no Roger, né? Que era bom também, né? Tinha um pouquinho, né? E você tinha um meio campo com jogadores ali, tipo Kleberson. Então, mas o que eu acho que, vocês falam do efeito Ancelotti ter passado rápido, é porque eu acho que nesses jogos que a gente viu nas eliminatórias, eu vou perceber que ele vai organizar melhor, que é um trabalho melhor do que o Frila, do Diniz e do que o Dorival podia entregar, mas não é nada, e aí pode parecer, mas não é superior ao que o Tite entregava. Né? Eu acho que o topo que pode acontecer é fazer um Tite Plus. Né? E o Tite teve mais material, mais equilibrado, pelo menos. então, Talvez não tanto. Ele tinha o Neymar na auge. Então, ainda, mas o Neymar, quando entrava, muitas vezes a gente até falava que às vezes atrapalhava, que ficava muito focado ali e ganhou sem o Neymar, né? Até a Copa América ganhava sem o Neymar, porque o time tinha um pouquinho mais de liberdade. Não que o Neymar atrapalhe. Mas eu acho que o tamanho do Neymar, talvez, e a forma como agiam, muitas vezes o cara pensava em, ao invés de eu chutar, eu vou passar pro Neymar, porque primeiro eu passei. Não, ele concentrava muito o jogo. O Neymar voltava quase na defesa para buscar a bola. Isso, né? Então, o jogo era muito concentrado. Muito ficava focado ali. Alguns caras que acabaram não entregando tão bem assim. Bom, o Felipe Coutinho, que seria o grande momento dele ali. Depois o Coutinho começou a cair demais. Coincidiu com a transferência pro Barça. Também, a transferência pro Barça. Então teve esse monte de momento. Não ganhar a Copa do Mundo, que eu falo, acho que a gente não pode sempre classificar sempre o título como o legado. Né? Se tinha qualidade ou não, porque ganhou ou não ganhou. Acho que são duas coisas diferentes, né? Eu vou ser até polêmico aqui. Eu acho que o Brasil fez, nas últimas Copas do Mundo, pegar desde 2010,
2010 foi um ótimo trabalho do Dunga. Pode criticar o Dunga, não é técnico, mas ele pegou o time mais limitado que o Brasil teve e montou um conjunto, um coletivo aguerrido, com a cara dele, que é uma cara que as pessoas podem não gostar. Ficou mais limitado, porque eu teria levado o Neymar e o Ganso, porque poderia... Sim, poderia fazer a diferença, vendo hoje poderia fazer a diferença, mas talvez o Ganso não entregasse época, tanto e o Neymar ainda estava muito novo. 2014 foi um trabalho péssimo, e tinha um material melhor, horrível, né? Mas é um trabalho péssimo. Um ciclo horrível. Péssimo. Aquilo foi o que não fazer, né? E talvez tivesse um material melhor, porque já estava ali o Neymar em melhor fase, você tinha um Thiago Silva no auge, você tinha Marcelo, você tinha Dani Alves, você tinha ali um material como um todo que juntava grandes nomes em todos os setores, né? Dava para fazer muito melhor. Ali dava para fazer muito melhor. Em 2018, eu acho que o trabalho foi ótimo do Tite, né? Do jeito que ele assume ainda, né? Pegando pelo meio do caminho. O trabalho do Tite foi ótimo e ali foi um pouco de azar. Acontece, é uma competição de tiro curto. Em 2022 não foi bom, mas também não foi assim... Né? Eu acho que o Tite ali se perdeu um pouco, foi perdendo convicções e foi tentando armar um time pressionado para fazer um jogo mais bonito. E armou um time que não funcionava tão bem quanto funcionou em 2018. Então eu acho que os trabalhos não foram assim tão ruins quanto as pessoas pensam na retrospectiva. É que quando perde, parece que deu tudo errado, horrível, né? Tudo horrível. Eu acho que o que deu errado foi 2014. O trabalho ruim foi 2014. Os outros foram bons ou, no mínimo... Principalmente pelo planejamento, né? Não que eu defenda o trabalho do Mano Menezes, e Mano Menezes de 2014 era outro 2012 é outro Mano Menezes de hoje, né? Não tem nem comparação. Mas parecia que no momento em que o Mano começava a entender um pouquinho melhor, você via alguma coisa, aí veio a pressão que o Felipão está no mercado, vamos buscar o Felipão. Ele acabou de deixar o Palmeiras aqui para ser rebaixado. Felipão, e pegaram e levaram o Felipão. E aí aquela CBF com o Ricardo Teixeira, todo mundo querendo se livrar, chamar um escudo para si, né? Então vamos trazer aqui Felipão e Parreira. São coisas inacreditáveis, né? São coisas que você... O Parreira, quando assume em 94, ele já era um veterano, né? Ele já era um técnico experiente. O último grande trabalho do Parreira foi em 2002, ali no Corinthians, e aí ele foi para a seleção brasileira, até entendia naquele momento, mas o trabalho de 2006 já era um trabalho questionável. Não era para ele estar lá. E não era para Não era para ele estar lá. Eu ainda volto até. Por isso que eu comecei de 2010, né? Até para fazer aqui uma retrospectiva do Dunga, porque as pessoas caem muito em cima do Dunga, com certa razão até. Mas o trabalho de Dunga em 2010 não foi ruim, foi bom. Eu acho só que o único problema daquela seleção ali foi a ideia de que nós temos que romper com tudo. Eu acho que todo o trabalho tem que ser gradual. 2006 foi uma bagunça, Vegas. Tá, mas não era totalmente descartável. E aí trouxeram um general para quebrar com tudo. E assim, não tem que mudar. Mas não tinha opção. Vamos fazer. Não, dava para fazer. Porque as referências não estavam mais lá. O Ronaldo não dava, o Adriano mas não dava para você não precisava descartar de cara o Roberto Carlos e falar que o Brasil perdeu porque o Roberto Carlos estava... Se o Roberto Carlos tinha que marcar o Henry numa bola aérea, desculpa, a formação estava errada. Né? A culpa não foi do Roberto Carlos. Você podia trazer alguns caras para fazer essa passagem de bastão um pouquinho mais regrada, né? Eu acho até que o Ronaldo podia ser referência um pouquinho mais de tempo lá. Não que ele ia chegar na Copa de 2010, mas de participar do ciclo 2006-2007, né? E vai fazer... Porque é bom, o Neymar tinha que entrar numa seleção em que ele teria que bater continência por um momento, que tem alguém que está ali para ele entender como é que funciona, né? Não é só o treinador falar isso aqui. Aí virou tudo aquela história de nós contra eles. Sim, é muita pilha, né? Mas eu acho que foi a única forma de fazer aquela seleção funcionar, né? Porque era uma seleção que funcionava por causa disso, né? Porque mas essa ruptura, para mim, né? ela traz consequências até hoje. Mas essa ruptura não foi... Eu não acho que essa ruptura foi forçada pelo Dunga.
Mas aqui a gente está fazendo revisionismo já, né? Já tá voltando muito no passado. Eu acho que o Ancelotti não tem esse problema. O Ancelotti tem ali a passagem de bastão que foi feita. O problema é que para quem, entendeu? Para quem? Passou, o Thiago Silva ficou até muito... O Casemiro é o cara que ele tá lá tá ali ainda, né? O Casemiro tá ali ainda, teve tipo... O Marquinhos já se enquadra nisso também. Sim, o Tite fez isso, o Marquinhos tá lá muito por causa disso, por continuidade. Hoje em dia eu não acho que seja nem um grande zagueiro, é um bom zagueiro, mas não é indiscutível. Eu acho que assim, tem ali um fio condutor, só que não tem mais... Esse fio são jogadores que não são craques, fora o Casemiro, que foi durante muito tempo talvez a referência ali na posição, não são porque não tem, né? O único craque que a gente teve foi o Neymar nessa última geração. Então você tinha, se fosse pegar um por setor, o Neymar, o Casemiro no meio campo, o Thiago Silva na defesa, e são jogadores que passaram, não venceram, já não estão muito longe do auge, muito longe do auge. O Thiago Silva, 41 anos, o Casemiro no Manchester United sendo cozinhado como todo mundo que vai para o Manchester United, e o Neymar, ex-jogador em atividade. Então, em atividade? Ele ganha salário. Com salário, ele ganha salário. Então, enfim, essa é a realidade. Eu acho que o Ancelotti só tem um caminho aí. Ele vai ter que apostar, ele vai ter que fazer apostas. E vai ter que se agarrar ali ao Neymar e o Ganso de 2010. Eu acho que ele vai ter que se agarrar a João Pedro, Estevão. Ainda tem um ano aí, eu não sei quem é. Ele vai ter que se agarrar em quem tá no melhor momento e ter aquela sacada genial de montar um time em cima de quem tá melhor naquele momento para disputar um mês. E eu acho que o Ancelotti é bom nisso. Né? Eu acho que o melhor do que tem pro Brasil é isso aqui. Esses amistosos vão acontecer, a gente vai observar muita coisa, mas o que vai valer mesmo pro Ancelotti é aquele período, a última convocação, ele vai olhar. E é bom porque o Ancelotti não tá nem aí. Se ele não quiser levar o Neymar... Esse é o lado bom. vão encher o saco. Me manda embora, eu vou porque eu tenho emprego na Itália, tenho emprego na Espanha, eu tenho emprego em qualquer lugar. Eu não tô nem aí. O técnico não precisa nem de emprego, né? Ele pode ir pra casa tomar o vinho dele. Uma boa ali. Então ele não vai ter amarra com ninguém. Então eu acho que a melhor... A minha esperança só é essa. E Copa do Mundo? Copa do Mundo tá longe de ser o melhor time. Eu acho que evento, vamos lembrar aqui, até a Eurocopa. A Grécia foi campeã da Eurocopa. Jogou, encaixou, funcionou naquele momento e... Bom, a Itália ganhou uma Eurocopa, né? Então, a Itália tem ganhado a Eurocopa recentemente, então... Jogando bonito, né? E depois sumiu de novo, né? É isso aí. Vamos encerrar por aqui, porque senão a gente vai fazer mais revisionismo. Todo mundo empolgado, acordando cedo para assistir o jogo da Seleção Brasileira. Volta Dunga. Aliás, vão conferir o Dunga nas redes sociais, que é muito bom, cara. O Dunga tá muito um avô com celular. Grande abraço pro Dunga, que acompanha o nosso podcast. Pessoal, aquele abraço. Até a próxima. A gente volta aqui, então se inscreva no canal, deixa o hype, deixa o like e aquele abraço. Valeu!